Oi, tá conseguindo me ouvir? Suelen. Oi, Fabi. Oi, Deu? boa noite. Deixa eu só arrumar aqui. Eu tava pronta no horário. Mas aí quando eu subi para abrir a live, tive que modificar tudo o quarto aqui, porque lá embaixo as meninas tomaram conta da sala por causa da TV. E aí aqui lá embaixo a claridade é melhor, tem duas lâmpadas boas, mas a gente vai se ajustando. Ainda 2 minutinhos já. Sim, sim. Tá Vou escutando contar bem? com uma. Aham, isso aí, Sueli. Eu ia falar agora. Vai mandando um aviãozinho, porque bastante gente pediu o link de acesso, mas eu entrei por outro celular aqui e não tô conseguindo mandar. Tipo, eu mesmo mandar o link para as outras pessoas, não consigo. Meu Instagram fecha, mesmo eu entrando por outro celular. Eu tô enviando aqui também para algumas pessoas, porque eu acho que eu tô conseguindo. Consegue só pelo Instagram, né? É que É, tinha algumas pessoas pedindo pelo WhatsApp, aí por lá eu não consegui. também me pediram pelo WhatsApp, mas eu também não consegui, não. E tá tudo bem aí? Tudo bem. Hum, Tô ficando aqui as anotações. eu tô já tô aqui com as minhas anotações. Aí. Vamos começar então orando, né? E honrando, né? Quem chegou no horário, que tipo, eu cheguei 2 minutos atrasada. Mas vamos começar orando enquanto as pessoas vão entrando e a gente inicia com uma oração. Fabi, Sim, você faz a honra da oração inicial? sim, vamos orar, a gente faz. Vamos falar aí com o Pai, vamos orar nesse momento. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa live. Pai, que o Senhor possa usar a nossa vida, falar com as pessoas. Pai, tocar o coração delas aonde o Senhor quer tocar. Que o Senhor possa, Senhor, falar aquilo que o Senhor tem desejo de comunicar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a nossa vida comunique, Pai, o que o Senhor deseja. Que nós sejamos a sua boca, Pai, agora nessa live. Que nós sejamos, Senhor, aquelas que vão transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor já sabe e tem preparado para esse tempo, para esse dia. Então, Senhor, nos capacita, nos usa. Nós somos teus vasos, somos de barro, mas somos teus. Pai, que mesmo na nossa simplicidade, Pai, a gente aqui está à tua disposição para fazer aquilo que o Senhor deseja. Pai, que cada pessoa que for entrando, Senhor, ela possa sentir a tua presença, ela possa, Senhor, ter a revelação de quem tu és. Pai, não de quem nós somos, mas de quem tu és. Eu oro por isso, Senhor, eu oro pedindo, Senhor, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para mim o áudio tá da Fabi. Para mim o áudio dela tá bom. Tá duplicado o meu áudio? Peraí, deixa eu ver se eu colocando um fone se melhora. Peraí. Tá, entendi. Ah, sim, entendi agora também. Então, Sara, na hora que eu for falar, você vai ter que fechar o teu fone. E na hora que eu for falar, eu vou ter que fechar o meu. Só que eu vou ter que descobrir como que eu vou fazer isso, né? Agora, nesse momento. Eu acho que aparece para você embaixo um microfone, uma câmera. Aí Apareceu, você. apareceu. A pessoa que é muito ligada na internet, entendeu? Sabe como funciona tudo. Ó, a Sueli falou que agora tá normal. Então vamos iniciar. Eu quero iniciar essa primeira abertura dessa live, porque essa não é uma live única, né?
É uma live que vão ter vários dias aí. Então, nós precisamos contextualizar o motivo pelo qual estamos aqui e o que vocês podem esperar nas próximas lives. O intuito da live não é apenas trazer um estudo bíblico sobre os atributos de Deus. Não, é claro que a gente vai se aprofundar nisso, mas esse não é o nosso maior e central objetivo. O nosso objetivo é criar sede no coração de vocês que forem assistindo a live, as pessoas que forem assistindo ali sucessivamente, porque ficará gravado. Então, se o Senhor colocar alguém no seu coração, você envia essa live que vai ficar salva para a pessoa assistir. Então, o nosso intuito é trazer o desejo no coração de conhecer a Deus de forma mais íntima. Porque quando se fala de conhecer a Deus, a gente já pensa de quem não é cristão. Mas o fato é que quem deseja conhecer a Deus e em busca do conhecimento de Deus é quem de fato já conhece a Deus, que foi alcançado pelo primeiro amor. A palavra vai dizer que ele nos alcançou primeiro. Então é o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro contato vem a partir da misericórdia e da graça dele. E a partir disso, existe uma parte nossa do amor a retribuir aquele primeiro amor que nos alcançou, de querer conhecer mais o Senhor que nos alcançou, de andar com ele mais intimamente. E eu postei um stories, né, falando sobre ter sido uma face de Deus que eu não conhecia, Deus como acusador, que a própria Bíblia conta que Deus acusou Israel. E eu fui falando ali, e não só a Fabi, mas muitas outras pessoas que eu aqui mandou, nossa, Sara, uau, que palavra, que legal. E quando eu conversei com a Fabi foi me falando sobre o quanto conhecer a Deus tocou o coração dela e mudou a perspectiva dela. E eu também compartilhei de mim também, de como o buscar a conhecer a Deus, as faces de Deus, mudou totalmente a minha vida e a minha forma de viver e de ver as coisas. E aí a Fabi falou que ela se aprofundou nos atributos de Deus e tal, e a gente conversando, e tudo que a gente falava, eu falava para ela assim, meu Deus, Fabi, isso dá uma live. Meu Deus, Fabi, o mundo precisa ouvir isso que nós estamos falando aqui. E aí ela falou, bora. Eu falei, bora, então bora. Nós juntou o bora meu com o bora dela e surgiu essa live aqui. Então, nós não queremos apenas falar sobre Deus, queremos conduzir pessoas a conhecê-lo. Então, quando a gente fala de pessoas a conhecê-lo, não é apenas não cristãos, porque esses vão ser alcançados, sim, conhecendo a Deus, mas de forma com o contato do primeiro amor. Quando a gente fala aqui de conhecer a Deus, nós estamos falando de nos aprofundarmos no relacionamento com Deus. Né, Fabi? Fabi, tem que ligar seu microfone. Ah, perdão, não lembrei disso. O porquê de conhecer a Deus, né? É porque, assim, quando a gente entende o Deus que a gente serve, né? Quem é Deus, a nossa forma de adorar e de ver Deus muda. A forma de como a gente conduz a nossa vida muda. Porque a gente entende que não é só um ser superior, não é só alguém que nos criou, né? Que está conduzindo a nossa vida, por conduzi-la. Ele não nos criou só por ser uma vaidade de Deus, ter pessoas na Terra. Não, não foi só para a gente existir, subsistir na Terra. Tem um propósito. E qual é esse propósito? Qual é o propósito maior de Deus? O propósito maior de Deus é que ele queria criar, né, a pessoa, os filhos dele, né, para que a gente pudesse cada vez mais adorá-lo e contemplá-lo. Né? A gente vai ver muito isso no livro de Apocalipse, quando ali no finalzinho, né, vai falar sobre a adoração de Deus. E conhecer a Deus é responder a Deus tudo aquilo que ele já entrega para nós. Como que a gente conhece a Deus e devolve para Deus? Como assim? Ele me dá e eu tenho que devolver? Mas tudo aquilo que nós fazemos através da nossa vida, a gente está devolvendo para Deus tudo aquilo que ele já colocou em nós. A bondade, a misericórdia, a graça, né? A vida, o amor
quem ele é, a gente vai descobrir esse amor, que mesmo com a acusação de Deus, como você falou ali, que foi através do livro de Oséias que você teve essa revelação da face, da verdade de Deus, você conseguiu entender que mesmo ele sendo acusador, havia um propósito maior para isso, que era o quê? Resgatar o povo de volta. Trazer o povo de volta para quê? Para que nós olhássemos para ele novamente, para que o povo de Israel olhasse para ele novamente e visse e contemplasse todo o favor dele sobre o povo de Israel, tudo aquilo que ele já tinha feito até ali, né? E mesmo diante disso, a gente precisa conhecer a Deus nessa profundidade para a gente entender que tanto as coisas boas quanto as ruins que vão acontecer tem o favor de Deus, existe bondade de Deus, né? A gente vê muito na palavra dizer assim, porque Deus, a ira de Deus, a ira do Senhor, mas a ira dele veio para quê? Né? Por que ele se irou? O que levou ele a ter essa ira? Foram as nossas atitudes, porque ele nos criou com um propósito único, né? Para que nós pudéssemos contemplá-lo e adorá-lo. Né? E muitas das vezes a gente se perde no caminho, como Adão se perdeu, né? E uma das perguntas que a gente precisa ter é: por que conhecer a Deus? Sabe o que eu anotei aqui? E isso é para testificar o quanto a gente está alinhada. Eu anotei aqui que uma pergunta é: por que você quer conhecer os atributos de Deus? Que vem muito de encontro com o que você está falando. Mas quando eu formulei essa pergunta assim, é porque exatamente daquilo que a gente estava falando. Você pode ter o conhecimento, pode ser um teólogo, você pode conhecer, ateu conhece a Deus, por curiosidade, por querer conhecer aquela fé, por querer conhecer aquele Deus. Mas quando a gente fala de conhecer a Deus no vocabulário bíblico, a gente está falando de relacionamento. Então, por que você está nessa live aqui querendo saber sobre os atributos de Deus? É curiosidade? É para querer ter mais amplitude enquanto você vai pregar para outra pessoa, ou ministrar outra pessoa, ou no GC? Ou você quer conhecer a Deus para de fato viver isso? Por que você está aqui, né? Por que você quer conhecer os atributos de Deus? E o Senhor nos convida não a estudar apenas, mas a viver isso. O Senhor não nos convida a estudar os atributos dele, mas viver os atributos dele no dia a dia. Que é aquilo que a gente estava falando, né? Que quando a gente conhece os atributos de Deus, isso muda a forma de como a gente se relaciona com ele. Muda a forma que a gente vê Deus, que a gente fala com Deus e que a gente recebe as coisas que Deus. Quando a gente conhece os atributos de Deus e vive esses atributos de forma constante, vai mudar toda a nossa perspectiva do mundo e da nossa forma de se relacionar. E uma coisa que a gente estava conversando, né, Fabi, que eu dei o exemplo de que eu conheço a Fabi. Vou usar o exemplo aqui porque o Senhor me mostrou que eu ia falar isso aqui. Eu conheço a Fabi. E tem coisas que a Fabi vai fazer e soa normal para mim. Mas em algum momento, em alguma situação ou circunstância, possa ter uma reação da Fabi, um modo dela agir ou falar, que vai me surpreender. Tipo, uou, quem é essa Fabi? É um outro lado que eu não conheço. Mas que naturalmente não vai surpreender o esposo dela. Porque o nível de intimidade que o esposo dela tem com ela é o nível profundo do que eu tenho. Ele dorme e acorda com ela. Conhece o coração dela, sabe os interesses dela, sabe os princípios dela. Ele viveu uma vida inteira com ela, muito mais que eu. E ele sabe aquilo que ela carrega, que fere, que não fere, que ela gosta, que ela não gosta. Coisas que vão tirar ali do coração dela, coisas que muitas vezes uma amiga não está acostumada a ver. A Fabi trazendo isso para fora, porque não convive com ela intimamente como marido. E a surpresa dessa amiga não vai ser a mesma surpresa do marido dela, porque o marido dela conhece ela de forma íntima e profunda. E eu sinto que esse é um tempo que o Senhor tem chamado nós para esse tipo de relacionamento. Para que a gente não se surpreenda com de mim falar isso aqui.
mas porque Deus ele é constante no seu caráter. Então, se você conhece o caráter de Deus, você não vai se surpreender no sentido de que o caráter dele não muda e é constante. E nós precisamos nos relacionar com ele ao ponto de quando nós passamos por uma aflição, nós sabemos quem é o nosso Deus e a forma dele agir. Assim como nós, quando passamos por um momento de desfrute, sabemos Deus e a forma dele de agir. E não vamos nos surpreender com as formas de Deus trabalhar, de Deus agir, de Deus fazer, de Deus mover. É sobre isso, porque assim, quando a gente fala de atributo de Deus, a gente está falando do quê? Do caráter dele, de quem Deus é, né? Tem atributos de Deus que são comunicáveis com a gente. Tem atributos de Deus que ele não comunica. Como assim, Fabiana? Como ele não comunica comigo? Deus está se escondendo? Não. Por quê? Porque, por exemplo, a onipotência, a onipresença, sabe? O caráter dele, que é incomunicável, isso ele não vai comunicar. A imutabilidade dele não tem como, porque nós somos mudáveis, a gente muda, ele não, ele é constante, ele é único. A soberania dele é única. Não há outro igual a ele. A palavra de Deus já fala isso, né? Que não há outro igual a Deus. Ele é único sobre todas as coisas. Então, estudar os atributos de Deus é estudar o caráter de Deus. É você entender que os atributos que ele comunica conosco é porque nós vamos nos parecer com ele, de tanto conhecê-lo, nessa intimidade, nesse relacionamento que você está falando, a gente vai conhecer tanto de Deus que nós vamos acabar nos tornando igual a ele, né? Eu acho interessante uma passagem, eu amo essa passagem, que é a passagem de Pedro quando nega Jesus. Né? As pessoas se assustam quando fala isso, né? Mas eu acho interessante porque quando ele passa pela porta e ele vai, né? João segue com Jesus e ele para na porta. E a porta se fecha e uma serva da casa fala assim, você é um deles. E Pedro nega a primeira vez dizendo, não, eu não sou. Aí ela vai dizer assim, não, mas você se parece com ele. Aí ele fala, não. Aí o que ele faz? Ele vai se sentar numa roda, aonde há um fogo no meio dessa roda. Olha só, ali tá as pessoas sentadas ali à volta do fogo, Pedro senta. Um homem olha para o Pedro através do fogo, olha para Pedro e fala assim, você não é um deles? Pedro nega Jesus ali pela segunda vez e diz assim, eu não. Aí o homem olha para ele através do fogo, por quê? Porque o fogo revela a face de Cristo ali em Pedro, né? Porque o fogo de Deus ele tem para nos revelar quem nós somos. E ele fala assim, você sim, porque você se parece com ele, você fala como ele, você se veste como ele. Então, quando a gente tem esse relacionamento, essa intimidade, a gente conhece o caráter de Cristo, a gente carrega os atributos dele, não há lugar que a gente vá que não reconheçam a gente como sendo aqueles que pertencem a Cristo. A face de Deus está sobre nós. As pessoas conseguem perceber, por mais que a gente tente negar, que a gente não pertence, que a gente nunca esteve naquele lugar, ou caminhou com ele, não adianta. A nossa fala é a mesma que a dele. Nós nos parecemos tanto. Deus acaba se tornando tão pertencente. Aliás, né? Nós acabamos nos tornando tão pertencente a ele, carregando os caráteres comunicáveis de Cristo em nós, como o quê? Como a bondade, a mansidão, né? Como às vezes a forma como a gente fala de Deus, o amor sobre as pessoas, né? Como a gente trata o outro. As pessoas conseguem perceber, ei, vocês são diferentes, né? Com aonde que a gente não chega, eu acredito que você já chegou em lugares que você falou e pessoas vão assim, nossa, você tem algo diferente. Porque você está carregando aquilo que é de Cristo, não é mais você, né? Paulo vai dizer isso, ele vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque é aquilo que Paulo carrega, é o atributo que comunica. Paulo já não é mais Saulo, não é aquele que apedreja, mas é aquele que sustenta o quê? A face de Cristo, os atributos de Deus. Ele conhece a Deus num relacionamento, ele aprende mais de Deus. E essa profundidade, muitas das vezes a gente quer decidir quem Deus é.
Só que a imutabilidade de Deus não cabe dentro de uma caixinha. O caráter dele não se molda a gente. É nós que nos moldamos a ele, né? E é sobre isso, é esse relacionamento, é saber que de alguma forma, né, nós vamos pertencer a ele e que nada mais vai ter valor e importância a não ser esse relacionamento. E quando a gente entende isso, a nossa adoração a Deus muda. Porque, por exemplo, você, Sara, você é um exemplo de mãe, você tem 2 filhas pequenas, você se dedica às suas filhas, e a forma como você cuida delas, você tá fazendo o quê? Você tá adorando a Deus. Você tá mostrando o quê? O cuidado de Deus sobre você, que você derrama sobre as suas filhas. O cuidado de Deus faz parte do caráter de Deus. O zelo de Deus faz parte. A repreensão, a ira faz parte. Mas, Fabiana, como faz parte? A palavra diz que nós não devemos brigar, esbravejar. Pelo contrário, a palavra ela vai dizer que nós podemos nos irar, mas a gente não pode cair no pecado. A gente não pode fazer as coisas de uma forma errada. A gente tem que agir com o quê? Com a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, ela é um atributo de Deus. E ela se revela através de nós. Entende? Por quê? Porque quando nós agimos com sabedoria, né? Quando a gente age numa linha onde a gente busca a Deus o entendimento, Deus ele vai derramar sobre nós essa sabedoria dele. E cada vez mais o nosso relacionamento com ele fica ali. Eu vi ali a parte que você falou sobre se assustar com Deus, né? E é muito louco, porque eu anotei isso também. E eu escrevi que muitos se assustam com Deus porque não conhecem intimamente. E quando eu escrevi isso, a primeira coisa que me veio à mente foi vários pontos da Bíblia, né? Eu vou falar de 2 aqui. Os amigos de Jó. Se os amigos de Jó, tendo a revelação da forma que Deus agiu com Jó, e isso seria um susto absurdo para eles. Porque eles estavam acusando Jó de algo que Deus havia dito que Jó não era. Eles acusavam Jó de ter pecado e por isso estar passando por aquela situação, mas Deus coloca Jó como um homem justo. E também, aqueles que não conhecem a Deus intimamente, por exemplo, quando Jesus vira as mesas lá no templo, muitos se assustaram, mas quem se assustou? Os fariseus, aqueles que estavam ali fazendo coisas erradas no templo. Mas os discípulos não se assustaram, porque caminhavam com Jesus e sabiam que Jesus não tolerava, o que não era tolerado por Jesus. Então, muitas vezes, quando a pessoa se assusta com o mover de Deus, com a forma de Deus agir, de Deus fazer, é porque não conhece ele de fato. Sabe, quando uma pessoa olha e vê um justo padecendo e acusa esse justo de injusto, não conhece o caráter de Deus. Porque Deus, ele permite sim que coisas aconteçam a pessoas boas. E muito das coisas que afastam as pessoas de Deus, mesmo essas pessoas já tendo ido para a igreja, já ter tido acesso à Bíblia, a conhecimento, muitas pessoas se afastam de Deus, até mesmo estudando os atributos de Deus, porque acontece algo ruim com alguém que ama, ou acontece alguma coisa ruim no mundo, e a pessoa, nossa, se existe um Deus, por que coisas ruins acontecem? Mas se você for para a palavra e conhecer Deus intimamente, você vai entender sobre o caráter de Deus. Ele deu, o Senhor concedeu ao homem autoridade sobre a terra. E quem é que está destruindo a terra? É o próprio homem. Então as coisas ruins acontecem porque o coração do homem é corrupto e Deus não vai contra o seu caráter. E ele determinou que a autoridade estava sobre o homem. Ele intervém de forma que não fira o seu caráter. Então, quando ele concedeu para o homem e o homem está vivendo uma vida imersa no pecado, o pecado vem e gera destruição. Então, assim, é algo que se a gente por mais que explique, só vai conseguir compreender quando a pessoa conhece a Deus. Eu quero trazer um ponto aqui, uma experiência pessoal minha, de quando eu comecei a ir para a igreja, de fato, quando eu aceitei Jesus verdadeiramente,
que eu falei assim, quero ler a Bíblia inteira, porque eu não quero mais ouvir falar de Deus da forma que as pessoas acham que ele é. Se existe um lugar onde apresenta quem ele é de fato, é a Bíblia, e eu preciso ler. Se foi isso que Deus deixou para que eu o conhecesse, eu preciso conhecer. Porque como é que eu vou falar de alguém que eu passei a amar infinitamente mais do que eu imaginava, ao ponto de eu largar toda uma vida que eu dizia que eu nunca largaria? Como que eu vou dizer que eu larguei tudo por ele se eu não sei nem quem ele é? Fui lá ler a Bíblia inteira. Aí eu não conhecia Deus intimamente. O meu relacionamento com Deus era o nosso relacionamento de amiga, mas não era de marido, não é o relacionamento que eu tenho com o meu marido. Era um relacionamento, ele é meu amigo. E aí eu fui conhecer esse amigo querendo entrar no nível de noiva, né, de esposa. E quando eu fui conhecer Jesus como noiva, como sua esposa, a primeira coisa, por eu não conhecer ele intimamente, foi se assustar com as escrituras. Eu me assustei quando eu vi escrito na Bíblia que o próprio Deus endureceu o coração do faraó. Eu fiquei com dó do faraó. Tadinho do faraó! Ele nem teve escolha! Por que aconteceu tudo isso com ele? Mas por quê? Porque eu não conhecia o caráter de Deus. E eu fui lendo. Eu tô revoltada. Esse é o coração dele! E fez ele passar por tudo que ele passou, mas a Bíblia tá falando que foi você que endureceu o coração dele. E ao ler, eu fui entrando numa intimidade profunda com Deus, que eu fui entendendo por que ele endureceu o coração de Faraó. E quando eu cheguei lá na frente, no Novo Testamento, fala: Deus endurece o coração de quem ele quer para a glória dele e tal. E fala lá, né, do coração do faraó e o porquê que aquilo tinha que acontecer. Eu falei, meu Deus, é isso, sabe? É você saber, o meu esposo, é saber, tipo, que ele brigou com a minha filha, ele falou, Vitória, não faz isso, deu umas palmadinhas nela, mas é eu saber que ele ama ela igualmente eu amo. E que aquilo não torna ele um pai ruim, mas torna ele um pai bom, porque ele está educando. E à medida da forma como ele falou, mais bravo, mais ríspido, não ultrapassa a medida do amor dele. E às vezes a gente não consegue compreender isso, né? Mas aí você tocou num ponto muito importante, Sara. Porque quando a gente fala assim, né? Ah, porque Deus não viu que aconteceu aquilo com aquela pessoa. Deus não viu que aquela pessoa ali matou a outra e não deveria ter matado. Só que a gente não pode esquecer que aí existe um atributo de Deus chamado justiça. Ele é justo, né? E essa justiça, ela é muito apresentada ali em Apocalipse, né? Quando fala que o Senhor, ele vai vir como um leão e ele vai vir destruindo todos os seus inimigos. Talvez, no nosso entendimento, seja uma injustiça de Deus deixar algo ruim acontecer com alguém que é bom. Mas só que essas pessoas não entendem que o Senhor, ele é tão bom, ele é um pai tão amoroso, que ele ama tanto aquele que comete o crime e tanto aquele que está sendo injustiçado. E que esse que comete o crime não reconhece, não volta atrás do seu pecado, porque isso é um pecado, e ele não se arrepende. Quando Jesus voltar, na sua segunda volta, a justiça de Deus vai vir sobre ele. E quando ele reconhece quem é Jesus, a justiça não deixa de se cumprir aqui na terra sobre essa pessoa. Porque aquele crime que ele cometeu, ele acaba pagando. De uma forma que, na parte humana, a gente não pode esquecer que existe um Deus que é justo e a justiça dele sempre vai prevalecer. Que é o que você está falando. É porque a gente, como não conhece esse caráter muito de Deus da justiça, porque a gente só ouve falar da justiça de Deus. Ah, Deus é justo, né? E porque Deus, ele é justo, ele é um pai bom, ele é justo. Só que quando as coisas não acontecem da forma que a gente deseja, a palavra mesmo, ela vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Porque nós não somos justos, nós somos maus.
Nós não somos justos, mas a justiça de Deus prevalece. E quando eu entendo essa justiça de Deus, tudo aquilo que é feito erroneamente, que aconteceu comigo, ou com alguém que eu conheço, eu vou entregar a vida dessa pessoa para Deus que cometeu essa injustiça. E vou falar, Senhor, age na tua justiça. Eu não quero a minha justiça, mas eu quero a tua justiça. O que eu faço? Eu entrego para aquele que resolve. Por quê? Porque a soberania está sobre a mão dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas, todas são todas. Isso vai dizer assim, sendo boas ou ruins. É confiança, né? Eu acho que quando eu falo que conhecer a Deus vai mudar a nossa forma de se relacionar com Ele, é porque quando a gente começa a conhecer a Deus, tantas coisas crescem, é como uma escadinha. E isso fala sobre tantas coisas e uma delas é a confiança. É confiar na bondade, no amor, na justiça. Hoje a minha mãe veio aqui em casa e ela falou sobre o que vai ser essa live. Aí eu falei para ela, tá, eu vi escrito lá, mas o que vocês vão falar? Aí eu dei um pré-resumo, aí eu falei assim, do que a gente ia falar hoje aqui. E aí eu fiz essa pergunta para ela, eu falei assim, mãe, quando a gente conhece alguém intimamente, eu quero que você me responda, o que a gente passa a ter por aquela pessoa? Sabe que foi a primeira palavra que ela me falou? Ela falou confiança. E eu falei, é isso, não é só isso, mas é isso também. Porque a gente passa a confiar plenamente, a gente passa a viver os nossos dias em paz. E aí vem a paz que excede todo entendimento. A gente acha que é de muito falar, mas não é de muito conhecer. Não é de muito você falar versículo, não é de muito você cantar, não é de muito você ler e trazer declarações, eu declaro. Não, mas é sobre conhecer intimamente. E esse conhecer dia após dia. Ninguém constrói um relacionamento sólido vendo a pessoa uma vez no mês, 2 vezes no ano. Aí é um conhecido, mas não é uma vivência íntima. O que a gente mais vê é casamentos que são destruídos porque não há convivência íntima. E eu acho que o próprio mundo real revela o que pode acontecer conosco no espiritual se nós não mantermos um relacionamento com Deus. Quando Deus pega e coloca o casamento como uma demonstração do nosso relacionamento com Ele, então a gente começa a perceber no mundo físico e real como isso se funciona e se estabelece. Um relacionamento entre marido e mulher que perde a intimidade, que não convive mais, que começa a ter essa quebra de confiança, que começa a ter essa quebra de relacionamento, não se sustenta. Então, não adianta você estudar sobre os atributos de Deus e não viver os atributos de Deus. Isso vai destruir tudo aquilo que você está conhecendo, estudando e sabendo. E é por isso que a gente veio com essa pergunta. Por quê? Por que conhecer? E quando fala o porquê, você quer viver isso? Você quer viver isso? Porque isso custa. Isso custa. Viver os atributos de Deus, viver debaixo do caráter de Deus, custa. Porque é uma construção de relacionamento. É uma construção de relacionamento, é uma construção de vivência, é você abrir mão de quem você é você escolher muitas das vezes às vezes você ser humilhado, é você escolher, às vezes, muitas vezes, se calar sabendo que você está certo. Mas por quê? Porque quem te justifica não é você, é o próprio Deus. É você abrir mão do controle, sabe aquele controle do clique daquele filme? É saber que o controle não está na nossa mão, mas está nas mãos de Deus. E o controle na mão dele, nada vai dar errado. E quando a gente fala nada vai dar errado, a gente não está dizendo que a gente não vai ter aflição. A gente não está dizendo que vai ser tudo maravilhoso. O que não vai dar errado são os planos dele. Porque como ele é soberano, todas as coisas estão sobre as mãos dele, eu confio tanto em Deus que se der certo ou se der algum problema, eu sei que o melhor dele está por mim. Porque ele me ama. Eu como filha, você como filha, ele nos ama. É que nem você deu o exemplo dali com a sua filha, Sara. O pai que ama, ele vai puxar a orelha. Ele vai repreender na hora certa, ele vai deixar um pouco de molho, ele vai ficar às vezes em silêncio por amor.
Ele vai endurecer corações de pessoas para que você não entre por portas que ele não quer que você entre. Naquele momento você ainda não está preparada para receber aquilo. Às vezes a gente briga com Deus que a gente tanto quer uma coisa e Deus está falando, ainda não é tempo. Ainda não é tempo. E aí a gente fala, porque Deus não é bom comigo, porque Deus é mau. Muitas das vezes, eu fiz isso. Antes de conhecer o caráter de Deus, antes de conhecer os atributos de Deus, antes de entender quem Deus era. Muitas das vezes, é porque Deus não me ama. Mas por ele me amar tanto, por ele nos amar tanto, é que ele fazia assim, ó, agora não. Agora eu não vou dar isso. Agora você não vai para tal lugar. Agora... E confiar é saber que eu vou ter que renunciar. Eu vou ter que renunciar às minhas vontades, os meus prazeres. Sabe? Eu vou ter que renunciar à minha carne. Eu vou ter que alimentar o meu espírito a tal forma que eu não vou mais para a igreja só porque eu quero encontrar uma amiga, ou eu vou para a igreja porque eu tenho que cumprir o meu papel de cristão. Eu vou para a igreja porque eu quero encontrar com o meu noivo, é o que você está falando. Eu me torno tão apaixonada por ele que eu quero estar com ele. Quando eu comecei a descobrir isso, tem uma passagem bíblica, porque começou a queimar no meu coração, e eu tenho ela para a minha vida inteira, que é o Salmo de Davi 27:4. Né? Uma coisa eu pedirei ao Senhor e eu a buscarei todos os dias da minha vida, para que eu more na casa do Senhor, para que eu possa contemplar a beleza dele e a sua santidade. Ele é santo e eu quero ser como ele é santo. Um dos atributos que ele comunica conosco é a santidade. Só que a santidade que ele comunica conosco não é a santidade igual a que ele carrega, porque ele é santo, ele é único, ele é separado. Ele também nos separa. Só que a santidade que ele quer de nós é o que? É uma entrega. Né? Não é porque eu nunca vou pecar e eu nunca mais vou errar, não. A santidade não tem a ver com isso. A santidade tem a ver com o quê? Eu abandono as coisas que me levam ao pecado. Eu abro mão, eu escolho viver Cristo e escolho abandonar tudo aquilo que me afasta dele. Eu sou tão apaixonada por Cristo que eu quero viver o que ele tem para mim. Eu já não quero mais as coisas desse mundo. Não importa se vai ser bom ou se vai ser ruim. O que importa é que ele me ama tanto que eu confio nele e sei que independente de qualquer coisa, seja boa ou ruim, o controle da minha vida está nas mãos dele. Eu confio no que ele vai fazer. Eu não estou preocupada se eu ganho ou perco, porque para mim viver para ele é ganhar. Mas eu não vou mais ali, como antigamente eu pensava. Eu não vou mais ali num baile fazer, ou comer, ou beber. Não, eu vou fazer o que ele me chama para fazer, porque os planos dele são maiores. Os sonhos dele são maiores para minha vida e para sua vida. E a gente começa a perder esses amores, né? Esses falsos amores que aparentavam nos dar uma certa saciedade, mas que na verdade só era salgado e nos dava cada vez mais sede. E essa sede só é suprida com a água que quando nós bebemos nunca mais teremos sede, né? E que é o que Jesus fala ali para aquela mulher naquele poço. E muitas vezes a gente não consegue perceber de que beber dessa água é algo que vai nos saciar de tal forma que não existe nada nesse mundo que a gente não entregue para ele, com o nosso coração totalmente rendido. E eu falo assim que a gente começa a amar a Deus e começa a querer conhecer a Deus. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente começa a ver quem nós realmente somos e começamos a entender o quão nós somos pecadores e dependentes dele em tantas coisas que a gente começa a se tornar tão pequeno e a gente não consegue compreender que muitas das vezes esse amor nos alcança no mais profundo poço. E às vezes nem todos os dias a gente acorda com esse amor de nossa por ler a Bíblia, mas todos os dias nós temos que acordar com amor por Jesus.
porque é esse amor por Jesus que vai nos conduzir a fazer as outras coisas, que vai nos conduzir a cumprir com o nosso propósito, que vai nos conduzir a não desistir na caminhada, que vai nos conseguir continuar de onde paramos no ontem. Ontem eu parei no versículo tal, hoje eu acordo de manhã, não estou com tanta vontade quanto eu estava ontem, mas eu vou continuar porque eu amo o meu Senhor. Eu vou ir lá para a igreja, vou servir no meu ministério, no meu propósito, porque não é sobre homens, mas é sobre o meu amado. E é muito interessante que quando a gente começa a ter esse relacionamento com Deus, de entrega total, as vozes externas, as distrações externas, elas começam a morrer. E você não é mais movida pelo elogio, você não é mais movida pela crítica, mas você é movida pela voz do Espírito Santo e pela obediência nele. E quando ele fala vai, você vai, mesmo com os confrontos, mesmo com as afrontas. E quando ele diz para, você para. Então não é um parar porque falaram de mim. É um parar porque eu ouvi a voz do Senhor. Não é um parar porque eu tive distrações, mas é um parar porque Deus me conduziu a um novo lugar. Então, a gente começa a se mover de forma diferente. Porque a gente já não é mais movida pelas vozes humanas, mas pela voz eterna. A voz que nos conduz é uma voz eterna e que nos leva, sabe? As ovelhas ouvem a voz do bom pastor e ela ouve e discerne essa voz porque ela conhece ele intimamente, porque ela caminha debaixo dos atributos dele, não apenas para conhecê-lo, mas para viver com ele, caminhar com ele, ser sedenta por ele, permanecer, até escreveram ali, permanecer nele, sabe? E é muito, muito, muito lindo poder caminhar com mulheres como você, que tem essa mesma vibe, esse mesmo amor, esse mesmo desejo. Já estamos aqui para 1 hora de live. E eu, ai meu Deus, eu não quero sair daqui, que delícia! Porque assim, me emociona e me faz assim, Jesus, existe uma igreja sedenta por ti, existem mulheres sedentas por ti, que não estão vivendo de aparência, mas estão vivendo para a tua glória. E eu quero fazer parte das mulheres que estão caminhando assim contigo, Senhor. Se são 10 mulheres, eu quero estar com as 10. Se são 7, eu quero estar com 7. Não importa, sabe? Eram muitas virgens, mas era só um grupo menor ali que estava realmente com o azeite sobrando. E elas não ficaram, não, mas se as outras não entrar, é um grupo menor. Não, elas estavam focadas naquelas ali, sabe? E é isso, sabe? A gente querer estar no grupo daquelas que estão caminhando, porque quando fala da sobra das virgens, olha, já fomos para outro extremo. Quando fala da sobra, não está falando de elas não terem dado por ruindade, mas está falando de quem caminha com sabedoria e discernimento, de quem espera o noivo com sabedoria e discernimento. Ambas conheciam o noivo, ambas conheciam os atributos de Deus, mas umas viviam os atributos e sabia que o noivo não esperaria. É nós que esperamos por ele. Não ele que espera pela gente. Vou lá buscar o azeite e voltar. E as outras caminhavam com ele de forma tão sedenta que sabia que ele fecharia a porta. Então eu vou andar com sabedoria e discernimento. Eu vou levar o óleo reserva, porque o meu rei não vai esperar se acabar. E é sobre isso, é sobre as duas. Os dois grupos conheciam, mas umas viviam e as outras estavam tipo, só conheço, ele que me espere, sabe? Às vezes a gente olha para essa passagem e acha a ruindade das outras, mas não. É o Senhor nos mostrando quem caminha verdadeiramente com ele e conhece os atributos e o caráter dele. E estão esperando ele como ele é, na sua inteira justiça. E sim, ele vai fechar a porta para aquelas que muitas vezes, sabe, de pé, de cor, de cabeça e salteado os atributos dele, mas não vive isso na prática. E aí vai se surpreender, que a gente volta no primeiro tópico que a gente falou. Se assusta com a forma de Deus agir. Mas se assusta por quê? Porque não conhecia ele de fato. Aquelas que estavam com óleo reserva sabiam que ele não esperaria quando ele viesse.
porque é nós que estamos esperando ele. Ele já fez a parte dele e ele vai vir e resgatar a sua igreja. É bem sobre isso. Porque né, tem a passagem que fala, né, que ele vem como um ladrão, né, que as pessoas não o esperam. Eu tenho uma visão muito ampla dessa passagem da seguinte forma: ele só vem como um ladrão para aqueles que não o conhecem direito. Porque aqueles que o conhecem na sua profundidade sabem que ele está por vir e não vão ser pegos de surpresa. Esses vão saber o tempo do Senhor da chegada. Por quê? Porque Deus vai comunicar. A palavra de Deus diz que nem Jesus sabe quando ele vem. É só o próprio Pai que sabe. Mas eu acho que assim, o relacionamento é tanto, o nosso relacionamento com ele é tão profundo que quando ele tiver as portas, a gente vai ouvir os passos. A gente vai ouvir a voz, a gente vai sentir a presença, é carregar a presença, é sair, aquilo que eu estava conversando com você naquele dia, é sair do átrio e entrar à sala do trono, é ter tanta intimidade que eu tenho acesso livre à sala do trono. Eu não fico só no átrio esperando que alguém venha e me traga o sacrifício. Olha os spoilers, olha os spoilers. É muito isso. É saber que ele está chegando, é saber que ele está vindo. Por quê? Porque nós estamos esperando. E aí nós estamos cheias do azeite, nós estamos cheias tanto da presença dele, que nada vai ser perdido. Nada. Mas isso não é porque Deus não ama o outro, mas ele se apresenta para todos de forma igual. Mas é a forma como eu e você nos relacionamos com ele. Eu tenho que querer me relacionar. Eu tenho que olhar e falar, eu quero esse Deus. Quando eu comecei a descobrir a face de Deus, a multiforma dele, eu falei assim, eu quero carregar isso. Eu não quero mais viver iludida com as coisas do mundo. Eu quero me perder nele, eu quero mergulhar na presença, eu quero morar na casa dele, eu quero estar com ele todos os dias, eu quero contemplar a beleza, porque ele é belo. E não é belo de face, mas a beleza dele se reflete, porque assim, Isaías revela um Deus que é sem formosura, um homem sem formosura. Por quê? Porque ele carregava os nossos pecados. Mas quando Jesus ele vem, ele passa pela cruz, ele se torna belo, a uma outra face da beleza dele. Por quê? Porque todos os pecados que nós carregávamos, ele carregou. Aquela face de pecado, pecaminosa, que ele não era com formosura, estava sobre ele ali em Isaías, era a revelação. Mas quando a gente entra em Apocalipse, ali Apocalipse 4, que aí as portas dos céus estão abertas, que João ali está vendo, né? Tá todo mundo ali, os santos, contemplando e falando santo, 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 belo, belo, belo. É por quê? Porque todo pecado já foi esvaído e agora há uma beleza de Deus, o amor dele se reflete, a santidade dele. É esse Deus que ele morreu por mim, e se ele morreu por mim, eu morro por ele. Eu tenho prazer em morrer por ele. Por quê? Porque ele é belo, ele é santo, ele é único, ele é verdadeiro. Eu quero ser como ele é. É ver como João viu. É ver o que Paulo viu, é ver o que os anjos veem no céu e contemplar. E aí eu glorifico o nome dele, eu santifico quem ele é todo o tempo. A minha adoração não passa a ser por falsos deuses das minhas vontades, mas a minha adoração pertence a esse único Deus. Que é esse lugar de que quando eu conheço a face de Deus, eu já não me assusto. A experiência que eu tive com ele em maio do ano passado, do meu acidente, é saber que mesmo ali, em toda a minha dor, ele segurava na minha mão e ele caminhava comigo em todo o tempo da recuperação. Até hoje, ele não deixou de caminhar. Ele está ali, ele sabe, foi necessário aquele momento. E talvez eu nunca vou saber qual foi a necessidade, mas
ele fez aquilo que ele entendeu que era para aquele momento, para aquele tempo, e amém, glorifico o nome dele. Porque a minha vida pertence a ele e eu já entreguei para ele. Então, se ele é o dono da minha vida, ele vai fazer. Eu só vou dizer assim, pai, olha, tô contigo, segura na minha mão, porque sozinha eu não consigo. Sabe que eu ouvi uma vez e eu concluí essa frase sozinha. Eu ouvi uma vez assim: Deus não se importa com questionamentos. Ponto, acabou a frase. Só que conforme eu fui caminhando com Jesus, eu entendi. Deus não se importa com questionamentos, mas filhos maduros não questionam. E eu aprendi isso na vivência e na prática, de viver coisas no Senhor que eu falar, Senhor, sabe, assim, eu já sei quem o Senhor é e eu sei o que o Senhor vai fazer. Se é para me forjar, eis-me aqui. Se é para forjar alguém através de mim, eis-me aqui. É para sua glória. Eu quero viver para sua glória. E eu sempre falo, né, lá no Instagram, vivendo todos os dias as mesmas coisas do mesmo Deus. E é isso. É tudo para a glória de Deus. E assim, Deus não tem problema com seus questionamentos. Ele não tem problema nenhum. Deus não liga de ser questionado e de responder seus questionamentos. Se você precisa disso, ele vai usar alguém para trazer resposta, a palavra. Tá tudo certo. Deus não tem problema com questionamento. Mas filhos maduros não questionam. Porque já é um nível de intimidade tão grande que o olhar já fala, que o toque já fala, que a presença já fala. Teve um momento que eu quero um dia poder vir aqui testemunhar, mas esse ano de 2025 eu vivi uns dias muitos tenebrosos mesmos. E eu vivi esses dias e eu lembro que eu ajoelhei e eu senti a presença. Eu falei, Senhor, o Senhor está aqui. O Senhor está na minha casa, o Senhor está aqui comigo, então eu sei que o Senhor vai prover. Eu sei que o Senhor vai fazer, porque o Senhor está aqui. Só a sua presença já basta. E a partir dali, desse dia, as coisas começaram a acontecer, sabe? Começou a surgir provisão, começou a surgir o alcance de Deus. E eu lembro que no final de todo esse processo, porque nós cristãos vamos, todos, precisar passar pelo deserto em algum momento, em alguma estação ou em várias estações da nossa vida. O que a gente não pode é permanecer no deserto 40 anos e morrer nele. Mas passar por ele nós vamos passar. Que nós passamos com Josué, que passou e foi para a Terra Prometida. E isso está muito no nosso conhecer a Deus e se permitir nele. E quando eu passei por essa fase, eu lembro que uma pessoa falou para mim assim: nossa, eu aprendi tanto através da sua vida. Eu aprendi tanto vendo você vivendo isso. E a pessoa chorava assim muito, compulsivamente. E eu falava assim, meu Deus, assim, eu fui quebrada, mas através de mim Deus também quebrou outras pessoas. Então, quando a gente entende o reino e que as coisas não giram em torno do nosso umbigo, a gente passa a questionar muito menos a Deus. E eu carrego isso comigo. É algo que eu nunca procurei ver se teologicamente está certo ou não isso aqui, mas eu carrego comigo. Deus não se importa com seus questionamentos, mas filho maduro não questiona. Muitas vezes filho maduro não questiona. Mas, Sara, isso é uma verdade. E não tem uma questão de teologia, não é teológico, é vivência com Deus. Porque, olha só, a teologia é para nos trazer conhecimento. Mas a vivência, a prática, nos leva ao lugar de relacionamento, obediência. Né? Hoje mesmo a gente falava sobre isso, né? Que Paulo fala, né? Que a palavra, a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. E o que quer dizer que o Espírito vivifica? O Espírito vivifica quando eu vivo. Eu estou vivo porque eu estou vivendo aquilo que eu estou lendo. Eu não só estou lendo e ganhando conhecimento, mas eu estou vivendo na prática tudo isso. Vamos ampliar um pouco isso? Vamos lá para Jesus,
Jesus é batizado, ali a gente vê a Trindade, né, o Deus triuno funcionando ali de uma forma única em três. Jesus é batizado por João Batista, os céus se abrem, o Espírito Santo desce. A gente vê o Filho sendo batizado, o Espírito vem sobre ele. E Deus, ele fala assim, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Olha só, Mateus 4 ali está revelando a Deus, a presença dos três, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade está junta em Mateus 4. A gente chega ali, se eu não me engano, é 5, 6, começa a caminhada de Jesus, o Filho, a qual Deus abre os céus, o Espírito Santo vem sobre ele, e ele fala, esse é meu Filho amado em que eu me comprazo. E logo o Espírito leva ele sobre aonde? Sobre o deserto. O Espírito Santo de Deus conduz ele para o deserto. Todos nós, como filhos, vamos passar pelo deserto. Porque é no deserto que a gente se relaciona de verdade. É no deserto que a gente aprende a obedecer. É no deserto, é na dificuldade aonde a gente vê a multiface de Deus e a gente entende quem Ele é. É na experiência com Ele. O deserto é para todos. O deserto não é lugar de moradia. O deserto é um lugar de passagem. E é como você falou, quando eu passo pelo deserto, eu me torno madura. Por quê? Porque eu estou sendo forjada naquele lugar, eu estou sendo ensinada o tempo todo. Entende? Então, assim, não é algo que... gente, é fora do comum. As pessoas acham que isso é loucura, mas eu entendo que as coisas de Deus não é pra gente muito sábia, é pra louco. A gente vive porque a gente se maravilha com esse Deus. A gente conhece Ele numa profundidade. Que a gente se apaixona por esse lado louco que Deus faz as coisas acontecerem, né? E é justamente isso, porque a gente vai aprendendo com ele, a gente vai vivendo, a gente vai entendendo que é aquilo que você falou ali no início, a gente olha para a gente de uma tal forma que a gente fala, eu nada sou sem ele. Eu nada sou, eu preciso dele, eu dependo dele, eu tenho que ser obediente, eu tenho que confiar, porque sem ele eu nada sou, eu nada vou poder fazer. Sem ele, pronto, acabou. E a minha vida não é sobre mim, é sobre o que ele quer alcançar em outras pessoas. É aquilo que você falou, não gira em torno de mim, do meu umbigo, de nada. Se gira em torno da vontade de Deus. A gente ouve Jesus falar isso, eu faço o que meu Pai, né, faz, eu vejo e eu faço o que meu Pai manda eu fazer. Porque não é sobre ele, é sobre o Pai. Ele não queria, ele queria fazer aquilo que agradava o coração do Pai. É o nosso coração. O nosso coração tem que querer fazer e agradar o coração de Deus. Eu não faço porque ele é um Deus punitivo e ele vai me castigar. Muitas das vezes eu aprendi, eu vim de uma denominação antiga, né, tradicional. Quando eu falo antiga, porque era tradicional, e tudo que a gente falava na igreja quando adolescente era assim, olha, Deus castiga, Deus castiga. E eu aprendi que ele não castiga. Ele não é um pai punitivo, ele é um pai didático, ele nos ensina. Então, eu não tenho que fazer porque eu tenho medo, eu tenho que deixar de fazer porque eu descobri o amor dele. E eu o amo de tal forma que eu não quero magoar o coração do meu noivo, do meu pai. Eu quero fazer igual Jesus fazia. Eu faço o que meu pai me chama para fazer. Por quê? Porque eu tenho prazer em amá-lo. Eu tenho prazer em agradar o coração de Deus. Porque eu devolvo para ele aquilo que ele já me entregou. A minha adoração é plena, é completa. Entende? É por amor, não é por medo. Jesus não quer a gente por medo, ele quer a gente por amor. Ele nos amou primeiro. Ele criou os céus e a terra por nós, por amor a nós, para que nós nos tornasse filhos com ele. Tanto que Jesus deixa de ser o primogênito, o único filho, o unigênito, para ser o primogênito de muitos irmãos.
Nós fazemos parte dessa família. Ele não quer filhos com medo, ele quer filhos com amor. Ele quer filhos com devoção, ele quer filhos por obediência, ele quer filhos porque o conhece, a multiface dele, não tem medo. Não tem medo dele. Ele não é. Ele é aquele que nos resgata em amor. Ele anseia pela nossa presença. A palavra vai dizer que ele anseia por nós. E assim é ele, a gente com ele, a gente tem que desejar e ansiar estar na presença dele. Amá-lo por completo, pela plenitude dele. O que é ser pleno em Deus? É carregar a face de Deus a tal ponto de que nada mais vai me importar. Não me importa se eu tenho dinheiro, não me importa se eu não tenho, não me importa se amanhã algo vai me faltar, porque eu sei que aquilo que você falou, ele é o supridor, ele não me deixa passar pela necessidade, ele vai vir com um milagre, ele vai vir. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque ele é comigo. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Quando ele fala, a gente ouve, a gente sabe que ele está aqui, é a presença dele. A gente é inundado por essa presença e eu amo essa presença. Não é movimento, é presença. Eu aprendi a não querer mais viver em lugares de movimento, mas eu quero viver em lugares onde a presença é palpável e eu posso sentir a presença de Deus. É que movimentos passam, a presença permanece, né? É exatamente isso, Sara. Já tem 1 hora de live, já é 3h07. Ai, gente, assim, eu ficaria horas aqui. Eu pernortaria aqui, acordaria aqui, faria vigília de live. Mas acho que até tem um horário que a live cai. Eu acho que dá pra gente encerrar e já dar uma abertura aí do que vai vir nas próximas lives. Você que tá aqui ainda, sabe, chama mais pessoas para participar das próximas lives, ainda terão 3. E esse já é o tema da próxima live, que é entrando no átrio, né? Ou essa. Nossa, Fabi, me atualiza aí, entrando no átrio? Liga o seu som. Entrando a sala do trono, saindo do átrio e entrando a sala do trono. Saindo do átrio e adentrando a sala do trono. Meu Deus, perdi aqui, eu já tô em Nárnia já. Eu já tô tipo assim, eu começo a entrar num lugar que eu só quero, tipo, eu só quero ficar aqui. Mas é isso aí, saindo e adentrando na sala do trono. Então, esse aí é o nosso próximo tema, que aí a gente vai abranger mais sobre os atributos de Deus, de uma forma mais didática. Mas as lives é isso aqui, gente. As lives aqui no meu perfil, a maioria que eu já fiz, que eu tinha parado. E a Fabi foi essa pessoa que veio me trazer de volta para o lugar que eu não deveria ter parado, continuar de onde eu parei. Mas as minhas lives, geralmente, a gente entra e é assim, só vai. E a gente deixa o Espírito Santo falar. Mas a gente sempre traz o tema. Então, hoje seria, né, sobre os atributos de Deus e por que isso. E a próxima live a gente vai falar sobre os atributos de Deus, saindo do átrio e adentrando a sala do trono. Então, vai ser ainda, né, um mais profundo que isso, eu creio, porque o nosso Deus é um Deus de profundidade, nos mergulhar e não nos afogar, porque Ele está conosco e Ele nos sustenta em todo o conhecimento que Ele nos dá. E nós queremos trazer ao coração de vocês o queimar pela busca do conhecer a Deus. Esse é um ano do conhecer a Deus, de profunda e efetiva. Efetiva. O que quer dizer efetivo? É constante, é todo dia, é vivência, é estar ativa naquilo que você aprendeu. Então, é isso. Esse é o tema da próxima. Vou dar as últimas falas aí para a Fabi concluir
dizer o que ela esses minutinhos aqui e depois eu posso orar para a gente encerrar aí. Ai, gente, é falar que é para vocês se apaixonarem por Deus, né? Não tem muito o que falar, né? Deus a gente precisa viver todos os dias e cada dia é um dia com Deus, né? O que eu posso dizer para vocês hoje é não percam as próximas lives. Se possível, depois com calma vocês ouvirem novamente e se aprofundarem nessa beleza de Deus, em quem Ele é. Porque uma coisa eu posso dizer para vocês. Uma vez que a gente entra no Santo dos Santos, não tem outro lugar que a gente queira estar. Não há outro lugar que a gente queira manter a chama acesa no nosso coração. É por Cristo, por amor a Ele, né? E é sobre isso. É a gente encontrar, trazer de volta a essência de servi-lo com prazer, com amor de verdade, né? A gente vê hoje em dia a gente ouve muita gente falar, mas viver, trazer na prática tá um pouco difícil. Lógico que não são todos, mas a gente sabe que está difícil e nós como cristãos nós precisamos acender essa chama de novo. Nós, como sacerdotes de Cristo, a gente precisa trazer a chama de Deus de novo. É sobre isso, eu sou apaixonada por Ele, já estou aqui. Ah, só Deus sabe! Ai, só uma presença maravilhosa de Deus! O meu negócio é ficar embriagada com o Senhor. Tipo, Ana Paula Valadão. Boa vontade, avião! É uma presença tão grande que você não suporta. E até a língua embola. Porque, meu Deus, é muito bom. Meu Deus, é muito bom. Eu fico pensando, se a gente tá na fase do átrio, tá assim, imagina quando eu entrar no trono. Tá a cara caída aqui, babando no chão e a Fabi falando. Nossa, meu Deus, porque Deus é bom, o amor dele dura para sempre. Meu Deus, eu amo caminhar com gente apaixonada por Jesus! Aleluia! Mulheres, é isso aí, é carregar. É carregar a presença com prazer e entrar na sala do trono, ficar enlouquecida com ele e pronto, vambora. E é isso, só vamos nessa viagem. Porque é isso que você falou, as coisas de Deus é pros loucos. Mais louco que eu, olha, tá difícil encontrar, brincadeira. Encontrei aí, ó. Encontrei várias mulheres loucas que caminham comigo. E é uma benção do Senhor. Então é isso, vamos orar para encerrar. Se eu falei alguma coisa errada aqui, gente, é normal, errado mesmo. Eu vi que tem umas amigas da Fabi aí, deve pensando, meu Deus, quem é essa menina embolando todas as palavras? Mas o Senhor vai construindo aí até a nossa capacidade humana. Então é isso, eu espero vocês nas próximas lives. Vamos orar para encerrar, porque a oração nunca é demais e a presença de Deus permaneça com você onde você está, na sua casa, na sua família. Que eu não sei se eu vou conseguir dormir hoje. Meu Deus, eu tô arrepiada. Eu tô tipo, meu Deus, eu quero sentar e estudar isso. Porque, cara, é muito profundo. Ai, meu Deus, eu não quero sair da live. Mas vamos lá, vou orar. O meu óculos chega a estar embaçado. O meu óculos chega a estar embaçado. Bora. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada pela alegria que o Senhor coloca no coração das suas filhas. Essa alegria em te servir, em estar na tua presença. Senhor, eu desejo que cada mulher que acessou essa live, Pai, venha ter tido uma semente plantada no coração, um desejo ardente por te conhecer, por estar mais próximo de ti. Pai, eu declaro que as palavras que saíram dessa live irão morrer, porque a tua palavra não volta. Nós declaramos que haverá frutos de palavras lançadas aqui, Pai. Que haverá frutos, Pai, de ensinamentos que foram lançados aqui, Pai. Que haverá frutos no coração. Eu declaro, Senhor, para a tua glória, que as mulheres que acessaram esse lugar hoje, que acessaram esse conhecimento, não
vem de mim, que não vem da que vem do Senhor, porque na nossa capacidade humana nós não temos a capacidade de reino. Então, Pai, se trouxemos aqui grandezas do teu reino, é porque o teu Espírito agiu através de nós. Nós não queremos ser só usadas por ti, mas nós queremos ser aprovadas por ti. Senhor, derrama do teu poder, da tua glória, sobre a casa de cada mulher que acessou essa live hoje aqui, Pai. Isso não ser, Pai, pedidos a partir de tudo aquilo que elas receberam na live. Senhor, a ti as próximas lives. Nós entregamos a ti os lábios, nós entregamos nosso conhecimento, entendimento, a sabedoria que vem do céu, que vem do alto e que vem do poder do teu Espírito. Nós entregamos a ti cada mulher aqui e nós declaramos, Senhor, que esse ano de 2026 será um tempo de mulheres mergulharem profundamente, Senhor, nos rios das suas águas vivas que correm no ano de Deus, Pai. Nós mergulharemos, Senhor, na profundidade que há do teu Espírito, do conhecimento, da revelação da tua palavra. Senhor, nós te pedimos, Pai, que essa seja, Pai, a primeira live de muitos, Senhor, onde mulheres vão estar sedentas pelo prazer de ouvir da tua palavra, de ouvir a tua mensagem e sair daqui, Pai, não apenas com conhecimento na mente, mas com conhecimento no coração, que gera entendimento, que gera transformação, que gera sabedoria para vivermos os nossos dias diante da tua presença e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, gente. Tchau. Cara, obrigada pelo convite. E até foi um convite, né? Foi algo assim do Espírito, para a glória de Deus. E assim. E sexta-feira a gente se encontra de novo. Sexta-feira. No mesmo. No mesmo horário. Sexta-feira, 9 horas. E é isso. Beijo. Vamos encerrar.